Bom, sem mais delongas, abra a palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 3. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, versos de 1 a 9. O título da minha em negrito é Os Males e as Corrupções dos Últimos Dias. Verso 1. Mas você precisa saber disso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas nega o poder dela. Fique longe também destes, pois entre estes se encontram os que se infiltraram nas casas e conseguem cativar as mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejo, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé. Mas esses não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. Vamos orar mais uma vez? Irmãos, em maio de 2023, nesse ano, em Santo Antônio de Goiás, não sei se os irmãos se lembram, mas tivemos uma tragédia muito grande, né? Um pai matou duas filhas queimadas vivas dentro do carro, né? Tudo indica que ele primeiro esfaqueou elas, uma menina de 4 e outra de 8 anos, e depois pôs fogo no carro, né? Tudo indica que elas estavam parcialmente vivas, porque a mais velha tentou sair do carro, né? E o objetivo da morte dessas crianças foi a vingança de um marido que se sentiu traído pela esposa. Ele colocou um rastreador no carro, percebeu que que ele estava sendo traído. Na hora que ele encontrou a mulher com aquele rapaz, o rapaz foge na moto, ele agride a mulher, pega uma das crianças num CMEI, a mais nova, de 4 anos, pega a mais velha numa escola próxima, liga para os avós, falando que vai matar as netas, né? Os avós desesperados, falando que não faça isso. Mas ele compra uma gasolina num posto de combustível, leva elas para o meio do mato e é capaz até mesmo de ouvir na mensagem, né? Elas gritando para que papai não faça isso, né? Elas em desespero. Uma delas, inclusive, pede para fazer xixi. E ele não deixa ela fazer nem mesmo isso e vai lá, ateia o fogo no carro e mata elas. Ele foge, então, nessa caçada, né, a busca pela polícia, mais de 70 policiais envolvidos. Ele tenta suicídio no meio do caminho e é encontrado num lago pela guarda civil, né, metropolitana. E a verdade é, meus irmãos, que essa é uma tragédia muito séria, né? Ainda mais para eu que sou pai de crianças, né? Eu vendo os filhos da Ana Clara quando ela é pequena, a gente fica pensando, né? Uma criança de 4, outra de 8, pedindo socorro para o próprio pai não matá-las, né? Pedindo socorro para que elas não fossem mortas, né? É muito triste a gente ver essa história, lembrar dessa história. Eu tive que rever esse caso, né? Vendo até detalhes, mas é muito ruim a gente tratar desse assunto. Mas por que essas coisas acontecem, né, irmãos? Por que coisas tão difíceis, tão malignas, para nós que somos pais, né, ainda mais de crianças menores, você vê o seu filho gritando de dor, né, ao ser queimado vivo, imagine isso. E aí o que eu penso é um raio-x que a gente vê da sociedade hoje. Talvez a geração hoje não consiga enfrentar coisas tão difíceis assim, tão chocantes, porque é uma geração muito fraca ainda, muito melindrosa, talvez. E eu fico pensando, como a sociedade tão fraca e melindrosa vai se lidar com fatos dessa natureza diante deles? E esse pequeno raio-x, essa tira de um raio-x de uma pequena história acontecida aqui em Goiás, é o retrato de uma sociedade. Como diz Simpson, o mundo se tornará cada vez mais mundano. E desde que o pecado entra no mundo, irmãos, essas barbáries acontecem. Não é de hoje que isso acontece. Mas o fato é que, desde quando o dilúvio acontece, Deus manda o dilúvio para matar aquela geração perversa, pessoas são levadas à fogueira por diversos motivos, como aconteceu, por exemplo, antes da Reforma Protestante. Barbáries, guerras, a gente vê isso acontecer. Então, desde que a queda veio, nos últimos tempos isso seria intensificado, isso seria aumentado. Um repúdio geral à lei, decadência à afeição natural dos homens.
E não fique escandalizado, porque é interessante que esse homem fez isso, mas por que ele fez isso? Por causa de um potencial de pecado que, infelizmente, se nós não tratarmos o nosso pecado, nós temos o potencial para fazer coisas terríveis também, irmãos. Eu sei que a gente ficaria muito nervoso, muito chateado com a vida do Ramon, que foi esse pai que tirou essa vida dessas crianças, mas potencialmente todos nós temos alguma espécie de barbárie dentro de nós, um nível que, se nós não cuidarmos desse pecado e nós não tratarmos e nós não abafarmos isso de alguma maneira, a gente vai chegar em atos também de atrocidades. Como, por exemplo, os regimes que mataram mais de 300 milhões de pessoas ao redor do mundo, do qual nós não podemos nos comparar, é verdade. Mas se você se comparar com essas pessoas que não matou mais de 300 milhões de pessoas no mundo, você fala assim, mas eu não matei ninguém nunca na vida. O fato é que, se nós distanciarmos de Deus, nós podemos chegar a esse potencial. O Paul Washer fala que todos nós temos um Hitler potencialmente dentro de nós, do qual, ao ponto de nós exercemos tamanha distância de Deus, que o pecado pode, de fato, permitir brechas malignas e ele entrar em nossos corações e fazer coisas sem precedentes. Eu fico pensando, quando o Ramon, que é esse pai que matou as crianças, você acha que ele tinha essa capacidade quando ele era um bebê? Imagine ele, bebezinho, todo mundo olharia para ele e acharia lindo, né? Um lindo bebê, uma linda criança. Quando ele tinha 7 anos de idade, 8 anos de idade, você acha que ele era capaz de fazer isso? Não. Mas o tempo foi passando, o pecado foi tomando conta, a raiva, a ira do que aconteceu com a esposa foi tão grande que ele desconta nas filhas. Isso é o pecado, irmãos. É o seu poder que o pecado tem de fazer de nós. E essa passagem que a gente leu é esse resumo, essa tira de um raio-x social, das mais terríveis descrições que o Novo Testamento lista, né? A gente vê isso, por exemplo, uma lista parecida com essa em Romanos capítulo 1. E Paulo está lembrando a Timóteo que esse período entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo, que ainda não aconteceu, o mundo então passaria por essa crise agonizante, como um colapso moral das pessoas. Causa da sociedade é resultado daquilo que o homem é. E aí Rousseau e John Locke, eles se equivocam dizendo o seguinte: Rousseau fala o seguinte, que o homem é bom e o que corrompe ele é o meio. Rousseau falava que o homem é bom e o que está corrompendo ele é esse meio que ele está inserido. John Locke também fala que o homem é um papel branco. John Locke fala que o homem é uma tábua rasa, que ele então é escrito por meio do que está ao redor dele. Então é como se o meio estivesse corrompendo o homem, mas a Bíblia diz o contrário. É o homem que corrompe esse meio. É o homem com o seu coração mau que faz com que o meio ao seu redor transforme-se em mal, uma sociedade rendida ao pecado, reflexo desse homem pecador. Então nada mais é do que essa decadência social é fruto do homem e o seu coração. Agora você imagina então Paulo escrevendo essa carta para Timóteo. Timóteo, nos últimos dias vai haver tempos difíceis, que os homens vão se tornar cada vez mais maus ainda. Paulo está preso, Paulo está lá num calabouço romano, na cidade de Roma. E ele escrevendo isso para um jovem Timóteo, que estava começando o seu ministério. Imagine, Paulo sabe que ele está nos últimos dias da vida dele. E imagine você, lá na prisão, você está condenado à cadeira elétrica. E você está escrevendo uma carta rapidamente, dando as últimas instruções para alguém que está começando o ministério. Paulo está assim. Fala, Timóteo, é o seguinte, eu vou morrer, você vai continuar a jornada cristã, você vai continuar levando o evangelho, então eu preciso te dar umas instruções aqui rapidamente, antes que qualquer hora o soldado romano venha me pegar para me matar. Então eu preciso te instruir, Timóteo, que é o seguinte, você é um jovem agora, você está começando o seu ministério, você é alguém debilitado, inclusive de saúde, você é alguém tímido na fé, mas saiba de uma coisa, vão ter tempos que as coisas vão ficar difíceis. Vão vir tempos, e aí ele faz essa lista dessas características que nós vamos ver hoje, e Timóteo, você tem que tomar cuidado, porque os últimos dias vão ser assim. Então não se escandalize. Paulo então está nessa cela preocupado com o futuro do evangelho daquele jovem missionário. E ele, inspirado por Deus, então escreve e registra como a maldade nos tempos vão ser dessa maneira. Então Timóteo, essa pessoa frágil, que talvez eu vejo, né, muitos jovens hoje nesse sentido, ele ia enfrentar uma oposição muito forte. Paulo está preparando Timóteo, é o seguinte, Timóteo, essa questão aí que você está enfrentando dessas barreiras, dessa maldade humana, não é uma coisa passageira, não é uma coisa temporária, ela vai ficar. E ela não só vai ficar, como ela vai crescer. É como se o navio da igreja, o navio do evangelho fosse colocado ao mar, e as tempestades que viriam, elas debateriam esse mar, e nós não enfrentaríamos esse mar calmo e sereno.
O temor de Paulo, então, era que Timóteo estivesse sendo super otimista, com a esperança de que todas as coisas iam ser perfeitas e belas, mas ele vai lá e rompe com esse pensamento, e nessa carta ele traz esse alerta. Um alerta chamando esse jovem pastor para que o evangelho e o sofrimento seriam coisas reais desse mundo. A situação que ele enfrentaria dali para frente tinha a intenção de encorajar Timóteo a permanecer firme. É o meu propósito aqui. Pegar essa carta, apesar de tantas tribulações que a gente viu aqui, de homens maus, você permanecer firme. Você, jovem, não ser melindroso. Você, jovem, não ser fraco das coisas que vão estar diante dos seus olhos. E esse recorte que a gente leu agora mostra que isso vai vir com esses homens maus, que a gente está vendo aqui, toda a perversidade, mas por meio de falsos ensinos, de falsos mestres, de falsas pessoas até mesmo do meio de dentro da igreja. Portanto, então, isso deve ser combatido e levado com muita firmeza, senão o nosso barco acaba naufragando. E no verso 1, Paulo começa com a conjunção adversativa dizendo mas. Notaram isso? Mas, né, você precisa saber disso, tararau. Esse mas é uma conjunção adversativa, mostrando o que ele estava falando nos versos anteriores, no capítulo anterior. Paulo está fazendo uma referência nos capítulos anteriores, falando de falso ensino, falsos mestres. E esse ensino que é falso é uma entidade que não sai flutuando, irmãos. Você não vê o falso ensino pairando aqui no ar agora. Você não vê o falso ensino pairando lá no poste. O falso ensino ele é manifestado por meio de pessoas. Por isso que nós temos que combater sim a ideia de pessoas, irmãos. Eu sei que os irmãos às vezes ficam nesse mundo politicamente correto, né? Não, a gente não pode falar mal de fulano, de Beltrano. O Augusto, eu vejo isso muita ética, ele não fala mal de pessoas, mas chega uma hora que você precisa citar alguns nomes de falsos profetas mesmos. O ideal é você combater as ideias, o ideal é você combater esses falsos ensinos, mas chega uma hora que você precisa citar alguns nomes, porque a maldade vai crescendo demais. E esse falso ensino, ele então é como as ideologias, elas não são essa entidade flutuante, mas ela se manifesta por meio de pessoas. Pessoas manifestam ideologias malignas. O feminismo, a ideologia de gênero, todas essas coisas não são ideias que estão flutuando por aí. Elas se manifestam através da boca de pessoas, de livros, de filmes. Está até comentando com a Silva, né, que viu a Barbie. Depois um dia a gente pode fazer um retrato aqui da Barbie. A Barbie é esse retrato, né, de uma ideologia que a gente vê feminista mesmo. Né, onde os homens são vistos como pessoas bananas, as mulheres empoderadas, fazendo todo tipo de coisa, e os homens subservientes a elas. Logo, então, você deve sim se impor contra esses falsos ensinos específicos. E Paulo está falando que esses últimos dias, meus irmãos, não expressa somente aquela volta iminente de Cristo. Os últimos dias, ele vai desde aquela época onde o Espírito de Deus é derramado, em Atos, capítulo 2, esses últimos dias, então, é desde a subida de Jesus ao céu até a volta dele. Essa característica aqui, Jesus sobe ao céu e vem pela segunda vez, todo esse período é chamado de últimos dias, ok? Não é só aquela iminente volta de Jesus, tipo assim, Jesus volta amanhã, é os últimos dias. Esses últimos dias já acontecem desde Atos, capítulo 2. E começa, então, com a vinda do Espírito Santo lá em Pentecostes e é até os dias de hoje. O que a gente aprende com essa palavra, então, com essa frase, últimos dias? 4 coisas. A primeira é que a gente já vive esses últimos dias. Então, o que Paulo escreve aqui já vale para nós, em primeiro lugar. E segundo, esses últimos dias vai incluir tempos difíceis, ok? Esses últimos dias também é decorrente de homens perversos, o seu caráter são manifestados. Como eu falei, são pessoas, não são entidades. E por fim, nós devemos entender que esses últimos dias é para a gente ficar esclarecido e preparado para que eles virão. Porque eles já estão aí. E é interessante que essa palavra sobrevirão tempos difíceis, sabia que essa palavra difícil é o mesmo termo usado para aquele endemoniado gadareno? Sabe aquele endemoniado violento, que com todas as forças foi contra Jesus? Pois é, aquele endemoniado, aquele termo lá, violento, difícil, alguém extremamente, sei lá, né? Imagina um endemoniado. Aquela mesma palavra usada lá para aquele endemoniado é a mesma aqui dos tempos difíceis. Que a palavra grega chalepos, ela descreve então dias furiosos, violentos, difíceis até de suportar, como dores físicas, como a gente passa na nossa casa às vezes. Isso indica então que esses últimos dias serão violentos, incitados até mesmo por demônios. Essa violência que a gente vê desses dias difíceis é uma incitação maligna propriamente dita. Dias dolorosos, difíceis, perigosos
e até parece que insanos de suportar, esse período então floresce a maldade, os alicerces morais são sacudidos e o mundo se torna ainda mais mundano. Paulo está falando então para Timóteo que essa oposição à verdade não é passageira, mas permanente, e que a gente deve enfrentar isso. Meu primeiro ponto, são só 2 hoje na pregação, mas ela vai ser um pouco extensa por causa da lista que a gente tem aqui. Mas o primeiro ponto fala que nos últimos dias nós vamos lutar contra essas características. Pessoas que são assim. E como serão essas pessoas? Versos 2, essas pessoas serão então egoístas, avarentas, orgulhosas, arrogantes, blasfemadoras, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínios de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Esses versos, irmãos, eu quero dividir em 3 categorias aqui. A primeira delas é o ser humano e a sua decadência em relação a si mesmo. Irmãos, nós não sabemos se Paulo agrupou algumas características, mas alguns comentaristas que eu li fez essas 3 visões. Eu quero compartilhar essas 3 visões nessas 19 características que ele cita aqui. E dessas 19, para não ficar cansativo, o primeiro grupo fala de uma pecaminosidade em relação às pessoas. Nós vamos usar 3 características: as pessoas pecando contra elas mesmas, as pessoas pecando contra o próximo e as pessoas pecando contra Deus. Vamos avaliar primeiro o pecado contra elas mesmas. Pessoas egoístas, avarentas e jactanciosas. Irmãos, o egoísmo nada mais é do que uma idolatria a você mesmo. O egoísmo é nada mais é do que aquele pensar sobre você mesmo e você é o centro de tudo e de todos. E talvez nessa sociedade atual isso está muito latente, porque a gente quer sempre estar grudado no nosso smartphone, no nosso mundinho, cada um trancado no seu quarto com o seu aparelho celular e cada um vivendo o seu mundo. E se a gente tem uma programação aqui na igreja, se alguém te chama para sair, você não quer. Por que você não quer? Porque você quer um egoísmo. Você quer continuar preso ao seu celular ou preso à sua vida e você não quer ser parado no seu egoísmo. Você não quer ser, vamos dizer assim, freado aos seus próprios prazeres, né? Que você está tendo tanto prazer naquilo que você está fazendo de forma individual que você não quer que ninguém atrapalhe. Nem a programação da igreja, nem a programação dos seus familiares, nada. Você quer que se distraia daquele seu prazer próprio que está sendo alimentado. E essa idolatria do eu é a raiz dos demais pecados. O pecado que flui desses corações egoístas mostra uma mente corrompida e um coração deturpado. Por quê? Porque a pessoa ergue o Deus dela mesma, que é ela, uma obediência que ela é a ela e si mesmo só, voltada para si, e ela então resolve desobedecer a Deus, desobedecer aos homens. Ela não quer servir a Deus, não quer servir aos homens, mas tudo para o centro da própria vida. E quando ela faz isso, ela deixa de fora o próprio Cristo Jesus. E Deus dá uma ordem muito diferente. Deus ordena que amemos a Ele acima de tudo e amemos ao próximo como a nós mesmos. Mateus capítulo 22. Mas quando a gente inverte esse mandamento, quando a gente ama nós mesmos acima de tudo e todos, a gente não consegue amar a Deus e não consegue amar o próximo. Quando a gente faz a inversão do egoísmo, a gente não consegue amar a Deus. Você não consegue amar o próximo por causa do amor próprio. E no momento que a pessoa faz isso, então, a sua própria vontade, o seu próprio desejo passa a ser o centro, a gente, ao invés de adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas, pensa, adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas, a gente inverte. A gente adora nós mesmos, a gente ignora a Deus, amamos as coisas e usamos as pessoas. Não é essa a lógica do mundo hoje? A lógica do mundo, então, é amor próprio, ignorar a Deus, usar as pessoas e amar as coisas. Então, se eu tenho um celular aqui, né? Eu vou amar esse celular mais do que as pessoas. Lembra daquele endemoniado? Que Jesus expulsa os demônios e eles vão para os porcos? Irmão, se a gente fizesse o cálculo de cada porco daquele que caiu no abismo, eu não lembro se são 2.000 porcos, né? Pega aí, então, a granja de 2.000 porcos, multiplica pela arroba do porco. Imagina o prejuízo que aqueles caras não tiveram. Só que eles não queriam saber daquele endemoniado. Eles não queriam saber se o endemoniado ficou bem de saúde ou não. Eles queriam saber do prejuízo que eles tiveram. Então eles falaram, Jesus, vai embora desse lugar porque você está dando prejuízo para a gente. A gente se importa mais com os nossos porcos que morreram do que esse endemoniado aí que ficou liberto. E o egoísmo, então, que é aqueles que vivem para agradar a si,
não pensa no outro, não pensa em servir o outro, não pensa em amar o outro e nem quer saber do próximo. Eu costumo usar essa ilustração que é como uma pessoa egoísta é comparada a um ouriço. Um certo pregador usou essa ilustração, achei ela interessante. O ouriço, então, quando ele se fecha naquela bola de espinho dele, para ele mesmo, para o próprio ouriço, ele não se machuca, ele não se fere, né? Porque ele se fecha com uma bolinha. Quando ele se fecha naquela bolinha de espinho, onde ele toca o corpo dele é quente, é macio, não tem espinho, ele não se sente ferido, ele não é ferido por nada. Só que quem está de fora, quem está ali por detrás, ele é envenenado com espinhos agudos, venenosos, que ferem todo mundo que está ao seu redor. Essa é uma pessoa egoísta, ela é o ouriço. Ela se fecha para ela mesma, ela está quentinha, ela está confortável, ela está macinha, mas para quem está de fora está sofrendo todos os danos daqueles espinhos. E os pastores estão sendo egoístas. Eu vejo muitas igrejas, por exemplo, que são tratadas como empresas, como impérios pessoais. E na igreja presbiteriana, muitos pastores trocam de ministério e levam a sua vida como carreiras ministeriais, onde uma oportunidade melhor ele vai e abandona a igreja. Onde para uma oportunidade melhor ele abandona o povo de Deus e está nem aí para o povo de Deus. Não, eu quero é galgar novos níveis na minha carreira ministerial, porque ali eu vou ser mais bem visto, ali eu vou ser melhor tratado, ali eu vou ter uma visibilidade melhor, ali a minha carreira ministerial presbiteriana vai decolar. Nessa igreja aqui não vai decolar, então eu quero ir embora daqui. Mas as pessoas também são egoístas porque pensam em si, porque não cuidam da igreja, pensam só em seus projetos pessoais. Então não tem tempo para a igreja, não tem tempo para servir os irmãos, não tem tempo para nada. Ela só quer servir os seus próprios reinos, os seus projetos pessoais e esquecem o reino de Deus e as coisas que concernentes ao Senhor. E eu sei que a gente tem a tendência de fechar por nós mesmos, meus irmãos, e nos trancarmos, porque isso é mais acomodável, né? Isso é mais cômodo. E eu chamo de se fechar em si mesmo como uma espiral de profundidade. Você vai descendo o poço. E a gente acha que quanto mais a gente estiver voltado só para os nossos projetos pessoais, mais felizes nós seremos. Quanto mais nós estivermos voltados para os nossos desejos, mais felizes nós seremos, mas o mundo tem mostrado que é o oposto. Quando as pessoas estão pensando em suicídio, estão tristes nos seus mundos egoístas, e ela acha que não, é porque eu não realizei todos os meus projetos pessoais, aí ela se fecha mais no seu egoísmo. Ao fechar-se mais no seu egoísmo, não, eu preciso desse projeto pessoal realizado para eu ser mais feliz. Aí aquele projeto não é realizado, ela se afunda mais no seu egoísmo, mais na depressão, mais em si mesmo, não se abrindo, porque ela acha que quando ela estiver cada vez mais voltada para si, ela vai ser mais feliz, mas a Bíblia mostra exatamente o contrário. Mas a Bíblia não só fala desse egoísmo, mas fala também da avareza, que uma coisa puxa a outra, né? Que nos últimos dias eles são egoístas e avarentos, ou seja, egoísmo e avareza estão um ligado ao outro, porque um ama o dinheiro para si mesmo. Pessoas avarentas amam a si mesmo o seu próprio bem-estar. Mas não só são egoístas, avarentas, mas elas são também orgulhosas ou jactanciosas. O que é jactancioso, irmãos? Jactancioso revela àquela pessoa que ela proclama a virtude que ela não tem, que é o que mais a rede social faz hoje, né? A rede social, as pessoas estão proclamando as suas virtudes que ela não tem. Elas possuem a virtude, perdão, elas não possuem essas virtudes, mas pagam como se tivessem, né? Elas querem se mostrar fortes, sábias, ricas, mas na verdade não tem nada daquilo. Vivem de aparência. A realidade por detrás não é aquilo. O seu comportamento externo é superficial e sem veracidade. Mas essas pessoas também são orgulhosas, arrogantes e convencidas. A Bíblia fala que a soberba precede a ruína, Provérbios 16. E a soberba e a altivez de espírito, que é essa coisa que estão todas as duas interligadas, faz a gente se assemelhar ao próprio diabo. Porque o que Satanás era? Satanás era alguém orgulhoso, queria ser como Deus, igual a Deus, prepotente e arrogante. Como nós somos soberbos, prepotentes e arrogantes, aquelas pessoas que querem se mostrar acima dos demais, é como se ela estivesse acima do palco da vida. É como se ela estivesse empoleirada no altar da existência. E nesse altar da vida ela nutre um desprezo pelo outro, elas se orgulham dos seus feitos, dos seus ganhos, por causa da sua soberba. E quanto mais nós nos tornamos assim, mais a gente não cede, mais a gente prefere morrer naquele orgulho e morrer, inclusive, eternamente. Mas você não abre mão. Sabe aquela morte que te leva, aquele orgulho que te leva à morte? E você não abre mão? Eu falei sobre isso, eu não nego isso, mas eu não cedo. Eu prefiro morrer assim do que ceder à humildade. Esses são os orgulhosos.
Pessoas orgulhosas, soberbas e altivas se mostram também indomáveis. Sabe aquela pessoa que é indomável, independente, que é considerada dona da verdade? Ela não erra e não falha. Como diz aquela piadinha, né? A única vez que eu errei foi pensar ter errado. E essas pessoas irão morrer eternamente com o seu orgulho, agarradas à sua soberba, vão descer ao abismo do inferno com a sua própria altivez e sua falta de humildade. Porque ninguém pode lhes dizer nada, elas não podem ser ensinadas, estão cegas pelas suas próprias convicções. Mas esse é o primeiro grupo, o grupo de pecados do qual as pessoas estão voltadas para si. O segundo grupo é de condutas pecaminosas em relação ao próximo. E Paulo começa essa lista dizendo: o desobediente aos pais e ingratos. Irmãos, a lei dos 10 mandamentos, a lei judaica, e a lei para nós hoje do povo de Deus também, do cristianismo, honrar pai e mãe encontra-se em lugar de destaque. Por quê? Porque desobediência, ingratidão, murmuração andam juntas. Elas andam de mãos dadas. Sabe quando 3 pessoas... Lembra na Copa de 94 que o Brasil entrava de mãos dadas ali no gramado? Pois é, cada um ali de mãos dadas no gramado é exatamente quando você é desobediente, ingrato, murmuração e rebeldia, é como se você estivesse andando sempre de mãos dadas. Uma está atrelada à outra, uma nunca anda sozinha. E o sinal dessa suprema decadência dessa civilização de hoje é exatamente os jovens perderem o respeito aos pais. Irmãos, é uma estranha característica porque o jovem não lembra que ele foi beber um dia e que ele precisou de cuidados. E que se ele tivesse sido largado numa mata fechada, ele não sobreviveria. Mas ele não está pensando nisso. Ele não lembra disso. Se ele fosse largado com 9 meses de idade, perto de um lago, ele seria comido pelas formigas, traçado pelos animais selvagens, cairia no lago e morreria afogado, mas ele não lembra disso. Ele não sabe se defender sozinho. E é interessante que quem defende o aborto só defende porque já nasceu. Né? Eu queria ver uma pessoa que defende o aborto se ela estivesse no ventre lá da mãe. E alguém do lado de fora estivesse defendendo o aborto daquela criança. Você acha que aquela adulta feminista defenderia o aborto? Eu estou lembrando do caso da Larissa Manoela. Irmãos, eu não quero entrar em detalhes do caso da Larissa Manoela, mas vocês, irmãos, viram, né? É um caso muito difícil da gente estar de fora, julgar, caso de família, né? Entrando num programa até do SBT aqui, mas o fato é que é difícil, irmãos, a gente entender que chega um momento de fato que a menina precisava alçar novos voos, né? Ela já era menina independente, madura, já era maior de idade, e tudo indica que os pais queriam de fato apossar-se das riquezas da menina, tudo indica, eu não estou afirmando. Mas você sabe o que eu achei mais estranho ali? É que naquela reportagem talvez estava apontando para uma super independência dos filhos, sabe? Eu entendo as razões dela, mas tudo indica que aquela reportagem teve a tendência de alimentar ainda mais a independência dos filhos para com os pais. Do tipo, pai, você não tem que se meter na minha vida. Pai, eu sou independente, sai daqui, você não trisque nada do que é meu e vai embora daqui. Parece que tudo estava girando em torno para que aquela independência dos filhos, que hoje já são grandes, fosse ainda mais alimentada. Para que os filhos vissem os pais como malvadões, como pessoas cruéis e como pessoas do qual você deve se afastar o mais brevemente e sair de casa. E da mesma maneira que existem bênçãos de Deus abundantes através de sua graça, as pessoas também ignoram, são ingratas a Deus aquilo que Ele dá a todos nós, que é comum aos homens. Mas não só fala de desobediência aos pais e ingratidão, mas Paulo fala assim, afeição natural, implacáveis, caluniadores, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos. Irmãos, essa aqui talvez é a maior lista. E eu quero, de certa forma, passar breve sobre ela, para a gente não detalhar cada um desses aspectos, mas pessoas desafeiçoadas, vem da palavra grega que significa sem afeição natural, aquele que não tem coração. Olha só, da lista inteira, a gente falou de egoísmo, falou de ingratidão, desobediência aos pais, agora eu estou falando de pessoas que não têm coração. Pessoas atrevidas e irreverentes, que são aquelas pessoas indecentes, que vivem abertamente pecando e já não têm mais sensibilidade com o pecado. Pecam sem pudor algum, a pessoa já perdeu a vergonha do pecado e o objetivo é só satisfazer os seus desejos. O homem, então, parece que ele esgotou os prazeres normais da vida e agora, então, ele não satisfeito, ele vai buscar com prazeres anormais. Implacáveis falam de pessoas que são irreconciliáveis, aquele que não quer ter acordo, aquele que despreza um acordo e a conversa, o diálogo, aqueles que são duros de mente, do qual ele tem um ódio implacável por alguém,
Pessoas que se revoltam e nem mesmo quer pensar na possibilidade de reconciliação ou diálogo. E a gente vê isso muito nas redes sociais, né? O que é chamado cancelamento das redes. Pessoas que são implacáveis, não querem acordos, não querem perdão, cujo ódio arde como um fogo, e aquele ódio abrigarão elas eternamente no inferno também, caso não haja arrependimento. Sabe, irmão, pessoas que saem cancelando tudo e todos por causa de suas cartilhas ideológicas, travestidas de virtude. Já viu que toda ideologia tem uma travesti, né? Ela se transverte da virtude. Não, mas eu estou defendendo o direito dessa classe. Não, esses oprimidos aqui são minorias, então nós estamos aqui defendendo essas minorias, mas ao defender aquelas minorias, elas atacam todos os demais e tem um ódio mortal quem é contra aquela ideologia. Então, virtudes travestidas, né, por, na verdade, coisas malignas por detrás. Mas são cruéis, indomáveis, inimigos do bem, sem amor para com os bons. Esse termo é aplicado como aquela fera selvagem. O indivíduo que não tem sensibilidade nem simpatia, machuca as pessoas com suas palavras, ferem com suas ações. As brigas não terminam nunca, eles não querem a paz, só querem a confusão, porque querem sempre ter a razão. Expressam com palavras e atitudes com ódio e crueldade. Elas falam que os cristãos são assim, mas lembra-se daquela máxima? Acuse-os do que você na verdade é. São pessoas também caluniadoras. Sabe o que significa a palavra caluniador? Vem da palavra grega diabolos, que significa alguém que está imitando a Satanás como um falseador. O diabolos, na verdade, que é essa palavra grega, que é os caluniadores, são aqueles que destroem as pontes de ligação entre as pessoas, são aquelas que cavam abismos nos relacionamentos, são aqueles que são abomináveis perante Deus, conforme Provérbios capítulo 6. Quando falam, proferem palavras para ferir, prejudicar, usando linguagem desonrosa. A calúnia, meus irmãos, é tão cruel porque ela rouba não o dinheiro, mas o bom nome das pessoas. Mas também são traidoras essas pessoas. Traidoras como Judas, com a palavra grega prodotes, que significa alguém que delata. Uma palavra que é usada exatamente em Lucas 6 para descrever Judas. Pessoas que não podem, na verdade, ser confiáveis, são traiçoeiras como víboras peçonhentas. Aqueles que recebem o seu salário antecipadamente, como Judas o recebeu. Mas elas são também atrevidas, pessoas levadas pela paixão. Descreve indivíduos que são movidos pelas suas paixões, que eles não conseguem, na verdade, freá-las. Mas são também inimigos do bem, não gostam de boas amizades. São como urubus, que enxergam a carniça de longe e têm um amor mórbido por coisas já podres. Essas são as características de pecados em relação aos próximos. Mas vamos para o terceiro e último grupo, que é condutas pecaminosas em relação ao relacionamento com Deus. Essas pessoas não só são tudo isso em relação a elas mesmas, elas não só são tudo isso em relação ao próximo, mas elas são algumas coisas também em relação a Deus. E a primeira são blasfemadoras. E blasfemar contra Deus é um insulto. São aqueles que não têm problema nenhum de falar contra Deus. São cruéis, zombam do Criador, à torta direita. Elas geram blasfêmia dentro dela, o orgulho do qual ela não abre mão, profere coisas contra Deus. E aqui cabe aquela ilustração daquele pregador que diz que o inferno não estará cheio de pessoas arrependidas. Não pense que lá no inferno as pessoas vão estar pensando, nossa, como eu me arrependi de estar aqui. Nossa, como eu não gostaria de estar aqui. Deus, perdoa os meus pecados agora. Será que tem salvação para mim? Não. As pessoas condenadas ao inferno são aquelas que de fato vão ranger os dentes contra Deus, vão blasfemar ainda mais contra Ele, vão se voltar ainda mais para Ele, mesmo diante daquele sofrimento. Irmãos, basta ver que a ingratidão, que é uma palavra grega que significa sem graça, sem gratidão, são aqueles que não reconhecem as bênçãos e as dádivas de Deus, mesmo nos aspectos comuns da vida. É o que a gente chama de graça comum. A pessoa não consegue nem agradecer pelo ar que respira, conforme a canção que a gente canta. Quando você não dá devida atenção a Deus, você está sendo ingrato. Quando você não dá a devida atenção pelo que Deus já fez por você, porque Ele morreu na cruz por você, você está sendo ingrato, é sério. Talvez a gente está acostumado com a mensagem da cruz, talvez a gente está acostumado com o evangelho, talvez a gente está acostumado com as coisas que Deus já fez por nós, mas quando você não dá moral para isso na hora do culto, quando alguém canta ou quando alguém está pregando essa passagem, você fala assim, Deus morreu por mim, eu já sei disso, Jesus já morreu por mim. Você leva aquele de forma leviana, você está sendo ingrato. Você está sendo ingrato e não está dando a devida atenção por aquilo que Deus já fez para você, que era algo que deveria estar te dando alegria.
quando você não lembra disso, quando você não está nem aí, quando as bênçãos materiais visíveis que você quer, os seus problemas resolvidos você quer, quando você não dá moral para a vida eterna, você está sendo alguém ingrato a Deus. Você não está valorizando aquilo que Deus fez por você, ter te criado, ter te salvado, ter te conduzido à vida eterna. Quando você ignora isso, é um profundo senso de ingratidão. Mas não só isso, blasfemador, ingrato, mas sem domínio de si, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus. Sabe o que eu nunca, estudando esse texto, eu tinha reparado? O texto diz, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Sabe o que esse texto está dizendo? Que essa pessoa aqui, ela tinha um pouco de amizade com Deus. Ela era um pouquinho amigo de Deus. Ela amava um pouquinho a Deus. Não é a pessoa que odeia a Deus. Não é a pessoa que tem ódio contra Deus ou que tem inimizade contra Deus. Não, ela ama a Deus até em certa medida. Sabe o que acontece? O amor ao prazer sobrepõe ao amor a Deus. O amor ao prazer está acima do amor a Deus. Então, elas são mais amigas dos prazeres do que amigas de Deus. Ou seja, ela tem algum grau de amizade com Deus, tem algum grau de amor com Deus, mas o amor ao prazer é maior. A amizade, o desejo ao prazer é maior, está acima de Deus. Então, ela acaba não tendo domínio de si, que é do grego, que significa carentes de autocontrole. São escravas dos seus próprios prazeres. Isso, irmãos, não sou eu que estou dizendo, até os filósofos mundanos dizem isso. Que quem não é livre é aquele que é escravo do seu prazer. Se você é escravo do seu prazer, você não é livre. Se você está escravo da pornografia, você não é livre. Se você está escravo dos seus prazeres sexuais, você não é livre. Se você está escravo da bebida, você não é livre. Se você está escravo de algum tipo de prazer, você não é livre. Porque você não consegue dominar a si mesmo e você acha que você é livre, mas você é preso, que você não consegue ver sem aquilo. E esse grau de amizade com os prazeres é maior do que Deus e é mais forte. Em alguma medida, então, elas amam a Deus, mas não Deus absolutamente. O amor aos prazeres é acima desse amor para com o próprio Deus. E elas são escravas. Irmãos, quero caminhar já para a nossa reta final aqui da pregação, dizendo o seguinte: se essa é a sua descrição, se talvez aqui eu descrevi uma certa forma do seu estado de vida, significa que você precisa nascer de novo. Você precisa ter encontro com Deus. Porque se de alguma maneira você apontou para essa descrição, talvez você é só um religioso dentro da igreja. Talvez isso pode ser o seu diagnóstico. Sabe aquele retrato que a gente tirou de um quadro da vida no início da pregação? Daquele ato bárbaro. Talvez eu estou tendo um diagnóstico de um colapso do relacionamento seu com Deus ou com o próximo. É como um médico que trata uma doença. O que o médico faz? Para o médico te tratar, ele precisa te dar um diagnóstico. Ao fazer um diagnóstico do seu prontuário, ele te dá um prognóstico. A partir daquele diagnóstico, ele vai te dar um prognóstico. Olha, o seu diagnóstico é esse. Se você não mudar, o seu prognóstico é morte, é uma diabetes, é amputar um braço, é não sei o quê, fazer um tratamento de câncer. Se você não se cuidar, se o seu diagnóstico é esse, o nosso prognóstico é tal. E essa é a vida do profeta. Qual que é a função do profeta? Ele analisa as coisas, os cenários, dá um diagnóstico da situação, e se você não mudar, o seu futuro é esse, que é o prognóstico. Aí você pode pensar, não, mas você está exagerando, calma lá. E o papel do profeta, muitas das vezes, é isso, tratado como alguém que é louco, como alguém que está errado. Mas esse é o ônus da atividade profética. E Paulo fala que, por fim, essas pessoas, então, têm uma forma de piedade, mas negam o poder dela. Você sabe o que é isso? Farisaísmo moderno. Ela tem a forma de piedade, mas não acredita naquela piedade. Ela tem até a forma de ser uma bonzinha, ela tem a forma de ser um cristão, forma de ser evangélico, mas ela não acredita que aquela piedade tem poder. Em outras palavras, irmãos, é uma religiosidade conforme Jesus condenou em Mateus capítulo 23, verso 25. Ou seja, o Senhor Jesus denuncia os fariseus, que ele fala, você limpa o exterior do copo e do prato, mas por dentro você é uma rapina, você é um sepulcro caiado. Então, a espiritualidade verdadeira não está separada da sua vida comum. As igrejas podem crescer em número, mas não está crescendo no compromisso. A igreja pode estar tendo carisma, mas está sem caráter. A igreja e os números podem mostrar alguma coisa, mas não tem vida.
As pessoas entram pela porta, mas não são transformadas. E é exatamente aquilo que a gente chama de forma exterior. Nega o poder. Ela não acredita. Lá no fundo, é uma religião que combina essa forma, mas com ausência de vida e poder. Isso é o que a gente chama de farisaísmo moderno. Ela segue um credo, ela é ortodoxa, ela tem um ritual, mas é só uma forma externa, é só uma capa, porque ela não muda. Isso é religiosidade. Sabe, esse é o que Paulo está falando. Ele fala, foge destes também. E o segundo ponto para a gente lutar não é só com essas características, mas dos falsos mestres que se manifestam através de seus pecados. No versos 6 e 7, Paulo fala exatamente de falsos mestres que estão infiltrados. Ele diz, pois entre estes se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas sobrecarregadas de pecados que são levados por todo tipo de desejo. Irmãos, a mulher era mais presa ainda ao lar naquela época. Então os maridos saíam para o trabalho. Os falsos mestres aproveitavam aquela brecha, aquela oportunidade para ir na casa dessas mulheres, ludibriar elas. E elas, por serem tolas, carregadas de pecados, cediam a esses falsos mestres que de alguma forma faziam a cabecinha delas. E aí então, mergulhados os dois em pecado, tanto o falso mestre quanto aquela mulher que deixou ele entrar na casa, eles iam lá e se desbruçavam daquilo ali. E ele fala aqui no verso 7 que elas que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade, significa que elas não creem. Sabe aquela pessoa que você ensina, ela patina até hoje dos mesmos ensinamentos, ela não avança na vida cristã? Pois é. Aí ele fala verso 8 e verso 9 concluindo. E do mesmo modo, Janes e Jambres resistiram a Moisés. Irmãos, o fato é que o nome de Janes e Jambres eram magos da corte de Faraó. O nome deles não está no Velho Testamento, mas eles se opuseram a Moisés. E há referências dele em Êxodo, capítulo 7, capítulo 8 e 9, mas de forma indireta. Esses nomes surgiram basicamente nos documentos de Qur'an, na literatura judaica e cristã primitiva, mas Janes e Jambres eram mágicos, eles eram impostores. O mágico é o quê? Um cara que faz ilusão, né? Que ilude as pessoas. Então, em princípio, eles se opuseram a Moisés, que era um tipo de Cristo. Moisés, naquela hora, representando o próprio Deus, representava os ensinamentos de Deus e a figura do próprio Deus. Ele está falando que os Janes e Jambres de hoje, essas pessoas, são aquelas que se opõem aos mandamentos de Deus, se opõem ao ensinamento de Deus, se opõem à palavra de Deus. Se eu preguei a palavra de Deus hoje e você se opôs a ela, você é um Janes e Jambres, que se opõe a essa verdade, que está representado por Cristo por meio da sua palavra. E agora Paulo fala com ousadia, ele se compara a Moisés, e da mesma forma que Janes e Jambres se opuseram a Moisés, estão se opondo a Paulo. Eles então se opõem a essa liderança, o representante de Deus, como Paulo aqui, como o apóstolo de Cristo Jesus. Paulo termina então dizendo que eles não terão êxito, e ele encerra dizendo, mas esses não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. Irmãos, talvez você hoje não possa identificar um falso mestre. E eu acreditava até certo tempo atrás em duas pessoas que eu preciso falar o nome delas aqui para você tomar cuidado. Eu tento zelar por nomes para ser como Augusto Nicodemos, mas tem hora que eu não aguento. Nesse ponto eu não pareço nada Augusto. Gente, nós temos que ter cuidado com alguns falsos profetas. Certa vez eu estava ouvindo o Ed René Kivitz, já ouviram falar do Ed René? O Ed René, até em certo ponto, ele parecia ser um homem de Deus, um homem sério, alguém que era mais envolvido com a filosofia, mas depois que eu vi o último vídeo dele, tratando a respeito do céu e do inferno, eu falei, não, esse cara não tem que ser mais ouvido. Você não deve mais ouvir Ed René Kivitz. Você deve abandonar os ensinos daquele homem. Assim como o Caio Fábio, que também tinha uma certa estatura no meio evangélico, tinha uma certa proeminência no meio cristão, na década de 80 e 90, hoje é uma pessoa que você não deve ouvir. São falsos mestres. Um ensino verdadeiro aqui, que ele pega um pedacinho da pitada de verdade e insere um monte de heresia no meio. Você fala assim, nossa, mas isso aqui que o Ed René falou parece que é verdade, aí ele vai inserir um monte de ensinos falsos ali no meio. Da mesma forma o Caio Fábio fala algumas verdadezinhas pontuais, só que no meio daquelas verdades pontuais ele vai inserindo ensinos falsos. Apontando para o Evangelho e para Cristo. Irmãos, afinal então, depois de eu descrever tudo isso, você acha que você é semelhante a alguma dessas características?
Você acha que Jesus se parece com alguma dessas características? Que Jesus era egoísta, avarento, arrogante, orgulhoso, blasfemador, desobediente? Você acha que Jesus era? Se Jesus não se parece com isso, você também não pode ser parecido com isso. Mas como você não vai ser parecido com isso? Nascendo de novo. Como você vai não parecer com essa lista aqui? Se santificando. Logo então, se você se identificou com algum ponto dessa pregação mostrado nessa lista, inclusive até mesmo com o falso mestre, você tem que buscar com todas as forças fugir disso, mas nascendo de novo. Porque somente o Evangelho oferece esperança para esse quadro sombrio. Sabe o quadro sombrio que a gente relatou no início da pregação, da morte daquelas crianças? Como fugir disso? Como a gente superar isso? Evangelho. Somente o Evangelho oferece essa esperança diante desse quadro sombrio de transformar eu e você, da gente não ser egoísta, da gente não querer ficar preso às nossas próprias programações, ao nosso próprio celular, mas sair para amar e servir a Deus e ao próximo. Somente o Evangelho pode transformar eu e você, trazendo essa solução para um novo nascimento, do qual vai transformar a gente de alguém egoísta para servir a Deus, aliás, de egoísta para alguém que serve a Deus e ao próximo. As aplicações finais que eu quero deixar com você é como você lidar com os falsos mestres e os falsos ensinos. O primeiro é estar se alimentando da verdade. A gente, de vez em quando eu posto aqui, alguns homens que você tem que seguir. Mas siga homens saudáveis, porque você conhecendo a verdade, você automaticamente vai conhecer a mentira. A gente talvez fique angustiado com esses falsos mestres que se opõem à verdade, perturbam a igreja, mas Jesus falou que haverá um tempo de que a mentira deles não vai prevalecer. E graças a Deus esses homens estão deixando de ser seguidos. E eu usei o exemplo do Caio Fábio e do Ed René. Essa é uma lição muito clara que mostra que na história da igreja muitas heresias surgiram, mas elas não triunfaram em nome da verdade. A verdade prevaleceu. Como você lidar com esses falsos mestres e falsos ensinos? Segundo lugar, como que você vai sobreviver a tantas coisas ruins acontecendo ao seu redor? Como que você vai sobreviver a isso? Como que a gente vai superar uma notícia como a gente leu no início da pregação? Primeiro, você deve então guardar o seu coração para que você não se torne alguém com essas características, porque, como eu falei para vocês, todos nós temos em certa medida o potencial para ser assim. E as coisas é um processo na vida. Você não cai do dia para a noite, você não mata uma criança do dia para a noite. Aquele homem chamado Ramon não matou uma criança do dia para a noite, foi um processo ao longo da vida dele. Um processo do qual você deve guardar o seu coração, porque dele procede todas as fontes de vida, conforme diz a própria palavra de Deus. Essas coisas que são um processo na vida, esfriar na fé, da noite para o dia se apostatar e abandonar a Deus, não é da noite para o dia. O mal pode se misturar dentro da igreja, no meio dos crentes professos, mas você precisa fugir desse processo de esfriamento. Timóteo já estava vivendo os últimos dias da vida dele. Paulo já estava se referindo àqueles últimos dias, só que a situação e a lição de Timóteo é: fique longe desses. Há pessoas que você precisa de fato mesmo se afastar. Você tem que estar longe dessas pessoas e de sobreaviso, porque elas podem te influenciar sim. E aí por isso, irmãos, que você tem que estar aqui nesse ajuntamento agora dos santos, que a gente está vivendo aqui hoje à noite. Por isso, esse exército que nós estamos sendo, que Jesus está formando aqui, a gente precisa estar dando um força para o outro, um alimentando o outro. A gente não pode ser como aqueles soldados que ferem uns aos outros, como aquele porco-espinho que eu citei para você. Aqui, quando a gente está nesse ajuntamento dos santos, é a nossa acrópole forte, a nossa cidadela forte. Então você tem que estar aqui essa noite e todas as outras noites, domingo após domingo, para ser fortalecido, para ser alimentado. Porque se você ligar a televisão, você vai só entrar em depressão. Se você liga e lê o que esses jornalistas estão falando, eles estão, na verdade, atestando aquilo que eu já falei para vocês, um sistema anticristão. Porque, pasmem, esses mesmos jornalistas chamam esse homem de suspeito. Um homem, um réu, confesso, autor, um jornalista chama esse de suspeito. E ele vem me falar, é porque a justiça não julgou ele, a justiça não declarou ele réu. Se ele já disse que ele é um criminoso, como que um jornalista fala que ele é um suspeito? Eu fico indignado com essas coisas, porque eu não suporto isso de hoje em dia. As pessoas tratarem essas coisas de maneira, falar que um pedófilo é doença, falar que isso é doença, não, tadinho, ele é um doente. Por isso aqui é a nossa acrópole forte, a nossa cidadela forte, é esse lugar. E para aqueles que têm amado mais os prazeres do mundo do que as coisas de Deus, pare de adorar a si mesmo. Pare de colocar a si mesmo como um Deus. Você está embriagado no amor por si mesmo.
Você vive apenas para satisfazer os seus próprios desejos. Você vive uma corrida voraz de buscar mais e mais prazeres. O culto ao corpo, a diversão, o prazer pelo prazer, os vícios nas dopaminas, como um Deus a ser cultivado. Sai um dado na Electronic Hubs que mostra das 24 horas do nosso dia, a média que a gente mantém acordado é de 16 a 17 horas. Né? Então, dos 24 horas do dia, você se mantém acordado 16, 17. Dessas 16 e 17, sabe quantas horas nós estamos ficando na internet? 9 horas. Aí eu te pergunto, se você gasta 9 horas com celular, internet, computador e TV, e 1h30 num culto, como você quer sentir a presença de Deus aqui? Me fala. Como você quer ter prazer na presença de Deus nesse lugar? Como você acha que você vai ter fome e sede de Deus? Como você acha que você vai dar atenção às coisas de Deus se o seu alimento tem sido outro durante a semana inteira? Então não espere, entre aspas, que o louvor está ruim, que a pregação não foi boa e que você não sentiu a presença de Deus. Você não sentiu a presença de Deus. O louvor foi ruim, a pregação foi longa, o pregador não foi bem. Não é porque o pregador não é perfeito e maravilhoso. Não é porque o louvor não é perfeito e maravilhoso. É porque você está com falta de fome de Deus. Você tem comido coisas diferentes. Você não tem se alimentado da verdade. Eu costumo usar aquela ilustração, né? A gente não come todos os dias. Você não precisa comer. Né? Você precisa comer todo dia. Ao invés de você esperar a fome e o alimento te escolher, vai lá e corre e come um alimento saudável primeiro. Se você enche a sua barriga de água de coco, de uma fruta, de um suco, você não vai ter fome de comer uma coxinha, você não vai ter fome de tomar uma Coca-Cola e nem comer uma pizza, porque você já vai ter corrido antecipado e ter comido uma coisa saudável. Isso aqui eu trato a analogia para as questões espirituais. Se você quer se alimentar, você tem aí 9 horas do seu dia, corre lá e come um alimento saudável. Porque quando você está cheio do alimento saudável de Deus, não vai ter espaço para o alimento ruim. Não vai dar tempo de sua barriga ser cheia, espiritualmente falando, de um alimento ruim. Porque você já correu lá e se alimentou de uma coisa boa. Então você tem que preencher sua vida com as coisas boas, seu tempo com as coisas boas, com alimentos bons. Porque se você não fizer isso, o alimento ruim vai te pescar, vai te absorver. Vamos orar?